Olá, tudo bem com vocês, gente? Boa tarde. Boa tarde, Clara, Eliane. Que bom que vocês estão aqui. Silvia. Boa tarde. Salve Maria para vocês. Que a Virgem esteja conosco neste momento. Santa Hildegarda, nossa grande amiga. Vou esperar aqui uns segundinhos aí para o pessoal entrar, para a gente falar um pouco, né? Para a gente começar a conversar sobre os óleos essenciais, aromaterapia. Mônica, bem-vindos. Boa tarde. Que bom, né, gente? Hoje é domingo, segundo domingo do Advento. Estamos nós aqui, firmes e fortes. Salve Maria, Clara. Que bom. Vai dar aqui o tempo. Gente, não vou ficar esperando muito tempo não, porque o tempo aqui no Instagram, ele é contado, não é? E eu preparei bastante coisa aqui para estar conversando com vocês. Escrevi, vocês vão ver que eu vou estar lendo algumas coisas, porque eu quis fazer algo que fosse bem didático, né? Para que vocês aprendessem um pouco. Então, eu vou falar um pouco, vou ler um pouco, e aí a gente vai conversando. Mas, como sempre, quero rezar pedindo à Virgem Maria Imaculada, né? Aquela que esmaga a cabeça da serpente, que ela esteja conosco, nos abençoando, né? Tô com a minha imagenzinha aqui de Nossa Senhora das Graças, ela a qual eu fiz a minha escravidão, né? Pelo método de Montfort. E eu peço mesmo a Nossa Senhora que ela passe à frente deste momento e que nós possamos verdadeiramente compreender tudo aquilo que eu vou falar aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu vou estar com vocês aqui, nós todos que estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eu quis fazer essa live, tá? É uma live que não estava programada, mas eu resolvi fazer. Por quê? Porque eu tenho postado sobre os óleos essenciais e as pessoas fazem muitas perguntas, né, no meu direct. Fazem muitas perguntas, tem muitas dúvidas, muito medo, acha que é coisa de esoterismo, acha que católico não pode usar isso, vários questionamentos que eu já tive aqui que vocês não têm nem ideia. E aí eu resolvi então fazer aqui para esclarecer um pouco para vocês. É óbvio que em uma hora eu não vou explicar tudo, tá? Mas eu vou explicar um pouco de coisas, um tanto de coisa aqui que vai ser muito importante para você, tá bom? Então fica aí comigo. Gente, então para começar, eu coloquei lá, o que são os óleos essenciais? Então eu escrevi aqui, ó, os óleos essenciais, eles são provenientes de plantas medicinais. Ou seja, ele é a versão mais pura, tá bom, gente? É a versão mais pura e concentrada da natureza. Diferente das essências. Às vezes nós vemos aí esses cheirinhos, né, são essências perfumadas para você colocar dentro de casa, para a casa ficar cheirosa e tudo mais. Isso não é óleo essencial, porque a essência, aí eu já explico para vocês a diferença. Ela é feita em laboratório, ela é sintética, ela foi criada pelo homem para imitar o cheiro, tá, daquilo que é o natural. E muitas vezes até a gente percebe bem forte essa diferença, né? Porque às vezes quando você vai cheirar um óleo essencial de lavanda e você cheira um desinfetante de lavanda, você não tem nada a ver, não é verdade? Por quê? Porque aquilo que está lá no desinfetante de lavanda, tem gente inclusive que não gosta de lavanda por causa do cheiro dos desinfetantes. Ele é uma coisa sintética que foi criada no laboratório, ele não foi extraído de uma planta. Então a diferença está aí.
tá bom? Tá nessa extração e na forma de fazer, porque, Cíntia, mas os óleos essenciais, eles são uma química, sim, são uma química da natureza, compatível com o nosso organismo e o nosso corpo. Por quê? Porque, gente, a química, aí eu quero falar pra vocês aqui isso que eu até escrevi, então. Existe uma ligação entre átomos e o nosso corpo todo, tá? Nosso metabolismo, ele só utiliza energia que vem da química. Por exemplo, quando você come, existe ali um ácido clorídrico no seu estômago, que ele vai diluir aquilo que você comeu. Isso é uma reação química. Então, tudo em nós é química. Se a gente for ver o crescimento das nossas unhas, o cabelo, desenvolvimento ósseo, cicatrização de ferimento, reconstrução celular, enfim, tudo que diz respeito à construção em nosso corpo depende das reações químicas que absorvem energia. Então, ou seja, a química está em todas as coisas. E essa química é uma química criada por Deus, ou seja, a gente chama de química, mas é o milagre da vida acontecendo, não é? E é a mesma coisa com os óleos essenciais que são extraídos destas plantas medicinais, né? Como eu postei esses dias a questão da lavanda, mas tem muitas plantas, muitos óleos e cada um tem uma particularidade. E aí eu vou explicar aqui algumas coisas para vocês. Então, que fique claro para vocês que óleo essencial não tem nada a ver com religião. Tá? Muitas vezes eu sei que é usado no esoterismo, eu sei que é usado em clínicas esotéricas, budistas, e eu não tenho nada contra esse povo não, gente, tá? Tô aqui dizendo só que eles utilizam dessas coisas, mas não significa que aquilo seja deles, que seja pertença do esoterismo. Não tem nada a ver. Os óleos essenciais são uma química da natureza, né? E que nós podemos utilizar, sim, católicos, evangélicos, quem quiser, está à nossa disposição. Então não tem nada a ver com religião. Eu quero que vocês entendam isso. Tem a ver com química, com biologia e não com religião. Mas nós católicos, porque aqui o meu maior público é católico, né? Eu falo para católico em geral. Os católicos podem utilizar disso. Não tem mal nenhum em você comprar um óleo essencial e usar daquele óleo essencial para o benefício da sua saúde. Entende? E eu acho tão engraçado, sabe, minha gente? As pessoas às vezes questionam tanto a respeito dos óleos essenciais, mas vão lá na farmácia e compram os remédios e não lê nem a bula do remédio. Nem sabe o que tem lá e toma. E acha que não, tá tudo bem porque foi o médico que mandou. Vocês entendem que é uma questão de desconstrução cerebral? Eu falo assim que a gente tem que ter uma desconstrução, porque parece que eu tô cometendo um erro se eu usar uma coisa da natureza. Eu não sei, mas eu tenho essa sensação quando a gente fala da naturopatia, dessas realidades naturais, da fitoterapia. Parece que você está falando de uma coisa que ficou lá no passado, de algo arcaico, algo que não funciona. Isso não é verdade. Se falaram isso para você, ou se você pensa isso, é mentira que contaram para você e você acreditou, né? Então abra os teus olhos para você enxergar aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Porque hoje nós vivemos em tempos difíceis, em tempos maus. E nós precisamos, gente, deste conhecimento, porque esse conhecimento vai nos libertar. Tá bom? Então vamos lá, senão eu me perco. Então, e o que é aromaterapia? Esse termo aromaterapia foi criado por um engenheiro químico, tá? Existe muita coisa na internet sobre ele. O nome dele é René Maurice. É francês, eu não sei pronunciar exatamente como fala, tá bom, gente? Então vocês me perdoem. Mas enfim, ele foi a pessoa que deu este nome, aromaterapia. Mas as pessoas pensam que o René, ele começou a usar aromaterapia por causa de um episódio que aconteceu com ele, que é um acidente. Ele teve uma explosão no laboratório que ele trabalhava, que ele estava, e ele se queimou, ele teve que rolar na grama para apagar aquilo, tudo mais, e ele ficou com as mãos, na hora, muito queimadas. E no mesmo momento que ele estava ali, ele enfiou as mãos dele dentro de um recipiente que continha o óleo essencial de lavanda.
E aí ele percebeu que aquilo curou muito mais rápido. No outro dia já estava, tipo assim, ele como químico sabia que se ele utilizasse que aquela queimadura, enfim, aquilo que ele tinha sofrido ali, seria uma coisa assim que demoraria muito para sarar. E a recuperação dele foi imensa, foi muito rápida. E aí ele começou então a especialmente estudar a lavanda, porque por isso a lavanda é um dos óleos que mais foi estudado e mais foi feito o teste. Mas hoje, assim, gente, tem inúmeros estudos científicos, inúmeras pesquisas que foram feitas com os óleos essenciais. Hoje já é comprovado. É que não se fala, e se fala parece que você está falando de uma coisa que não é ciência, entende? Mas é ciência. E esse René, ele que criou, então, ele escreveu um livro, e foi assim que foi sendo divulgada a aromaterapia. Só que a família dele já era botânico, o pai dele era botânico, a família dele, o irmão dele, se eu não me engano, era botânico. Eles vendiam perfumes, eles tinham uma empresa, né, uma fábrica, e que antigamente, gente, esse perfume que nós hoje utilizamos, ele é feito de forma sintética, né? Por quê? Para baratear o custo. Porém, antigamente, o perfume era os óleos essenciais que eram retirados. Então, era feito desta forma, com óleos essenciais, os perfumes. E ele trabalhava com isso, a família dele toda trabalhava com isso. E ele se formou engenheiro químico já por conta disso, né, por essa paixão que ele tinha. E aconteceu essa situação com ele, né? Então, aí então começou e veio esse nome aromaterapia. Depois dele tem um outro médico, até escrevi aqui, que é um médico que foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele também estudava os óleos. Ai, deixa eu falar o nome, porque é tanto nome. Valnette. Isso. Ele foi um médico cirurgião francês. Não é Valnette, não, perdão. É o sobrenome Valnette, é Jean Valnette. Esse Jean Valnette, ele era um cirurgião francês e ele foi para a Segunda Guerra Mundial trabalhar lá. E ele já tinha também, gente, conhecimento dos óleos, inclusive ele levou com ele. Dado o momento lá na guerra, né, nos tratamentos, os soldados, aquela confusão toda, acabou o antibiótico e ele não tinha com o que tratar aquelas pessoas. E o que ele tinha na bolsa dele era os óleos essenciais, e ele usou dos óleos essenciais na guerra. E foi uma coisa que ele observou que deu um resultado muito grande. E aí o que ele fez? Quando ele voltou, então ele começou a estudar e ele escreveu um livro já falando, até eu coloquei o nome aqui também para falar para vocês. O livro dele, vamos ver... Aromaterapia, tratamento das enfermidades pelas essências das plantas. Esse é o nome do livro dele, ele lançou esse livro em 1964. Para vocês verem que não é coisa de agora, tá? Agora você tá conhecendo, mas a coisa já tá, ó, muito tempo. O René é de 1881, para vocês terem uma ideia. Então, assim, são anos e anos aí é uma história, não é? Que que a aromaterapia está sendo construída. E aí ele percebeu isso. Então, e ele fez grandes avanços, grandes estudos. Depois, quando ele voltou da Segunda Guerra, ele foi atrás de outros pesquisadores, e eles foram cada vez mais, foi sendo comprovada a eficácia do uso dos óleos essenciais, tá bom? Então, o que é aromaterapia? É a terapia com os aromas, porém não é a terapia com qualquer aroma, é a terapia feita com óleos essenciais. Por isso eu precisei explicar para vocês o que é óleo essencial e o que é aromaterapia, da onde veio, não é? Então, beleza, acho que isso já ficou claro para vocês. E que tudo é uma química, que não é religião, não tem nada a ver, beleza? Então, vamos lá. E também vocês entenderam que essência é algo sintético feito no laboratório e que óleo essencial é extraído de plantas medicinais, ok? Então, vamos lá, na sequência. E por que é caro, Cíntia? Nossa, Cíntia, mas eu acho tão caro. É muito caro, um vidrinho assim custa R$60, tem óleo até de R$200. Sim, é caro. Por que é caro? Como é que é feito esse preço do óleo essencial? Primeiro pela extração, que você precisa de muita planta para você extrair aquilo, entende? Então, assim, a quantidade de planta que é usada é que é mensurado o preço. Então, por exemplo, um óleo de jasmim é caro.
Por quê? Porque você não vê plantação de jasmim aí para todo lado, certo? Então é mais caro esse óleo, tá? Hoje, por que o óleo da lavanda não tá tão caro? Porque já existem vários lavandários por aí, beleza? Então, o que que acontece? Essa quantidade de flores e de plantas que são necessárias é que vai medir o preço do produto. Então o jasmim é mais caro, a rosa é mais cara, porque precisa de muita planta para poder fazer aquele óleo essencial. Então a diferença do preço tá aí. E outra coisa que aí eu quero aqui falar para vocês, tá? O óleo essencial, tá bom, gente? Ele é um remédio também. Por que ele é um remédio? Eu não queria usar esse termo remédio, mas a gente tem que fazer a experiência, né? Aí esses dias atrás uma pessoa me ligou porque tinha visto o meu post da lavanda. Aí perguntou se eu vendia. Eu falei, olha, eu não vendo óleo essencial, né? Eu não vendo. Eu sou aromaterapeuta hoje. Já fiz o meu curso, terminei agora o meu curso de aromaterapia. E eu não vendo, mas eu sei os sites, lugares que vende e tudo mais. Aí eu passei pra pessoa. Daí a pessoa, mas é muito caro, eu achei muito caro, não vou comprar não. Só que a pessoa tá tomando remédio, entendeu? Tá tomando psicotrópico. E aí, quanto que ela pagou nesse remédio? Então, a pessoa não calcula, sabe? Que aquele remédio pode contribuir para a melhora dela. E que aquele óleo vai fazer uma diferença imensa na vida dela. Então, eu digo sempre que o óleo essencial, você precisa fazer a experiência com o óleo. Aqui até a Clara está dizendo, quem conhece o valor não questiona o preço. É isso aí. Quando a gente descobre... E outra coisa, gente, dura tanto um vidrinho de 5 ml. Dura muito. Porque você vai usar gota, você não vai usar, pegar aquilo, virar. Não é assim que funciona, né? Existem técnicas para você de utilização. E precisam ser respeitadas. Por que precisam ser respeitadas? E aí eu vou explicar aqui agora para vocês, ó. Como eu falei, o universo químico, né? Quem é do universo químico e de farmácia, tá? Sabe que um remédio que você compra lá na farmácia, eles têm no máximo 4 princípios ativos. 4 princípios ativos. É o que acontece hoje, tá? Nos remédios que você compra lá na farmácia. Nos óleos essenciais, minha gente, nós temos mais de 20, de 30 princípios ativos, princípios químicos ativos ali. Você tem noção da diferença? Eu tô dizendo pra você que o óleo essencial é mais forte do que o remédio. Se você utilizar com sabedoria, ele pode ser tão eficaz. Eu não postei daquelas pessoas que foram tratadas com o remédio e as outras que foram tratadas com óleo essencial de lavanda, 56% das pessoas teve 52, acho que foi 56, não me lembro exato, que eu postei lá pra vocês, porque é um estudo, tiveram diminuição de 52% da ansiedade. Os outros que tomaram medicamento, acho que era o prazolam, se eu não me engano, lá que eu postei, também não lembro o nome do medicamento, mas tá lá no meu post, depois vocês podem lá olhar. Tiveram 40% da ansiedade diminuída. Entenderam? Vocês entenderam a diferença? É mais forte. O óleo de rosas, acho que se eu não me engano, tem 400 princípios ativos. Então é muita coisa. Por isso a gente usa gotas, porque é muito forte. Até o pessoal fala assim, para cada gota, né? A gente aprende isso na aromaterapia. Para cada gota de óleo essencial, é como se você estivesse tomando 25 xícaras de chá daquela planta. Olha a pureza da coisa. Olha a intensidade, a força. Uma gota tem 25 xícaras de chá da planta, gente. Não é muita coisa? Então, o efeito é muito maior. Então, assim, é mais forte do que a fitoterapia? É mais forte. Eu estudo naturopatia, né? Vocês sabem disso. E na naturopatia, a gente usa a fitoterapia, usa as plantas medicinais. Por que eu fui estudar os óleos essenciais e por que eu quis fazer um curso de aromaterapia? Porque eu vi que eu posso conciliar as coisas. Eu posso tomar o chá e potencializar aquilo com um óleo essencial que vai me beneficiar também. Vocês estão me entendendo? Então, o tratamento natural, ele é possível. É possível, sim, você melhorar de um monte de coisa.
com os óleos essenciais. Trata-se tudo, gente, com óleo essencial. Tudo pode ser tratado. Assim, mas pode ser curado? Olha, curado, nem o remédio que você tá tomando aí, você não sabe se vai te curar, né? Então a gente não pode dizer cura. Cura é o resultado, mas a gente não tem certeza. Mas que muitas coisas melhoram e consideravelmente, e algumas coisas são curadas para algumas pessoas, porque aí é a coisa individual, né? É o individual. Então você precisa entender que por que consultar um aromaterapeuta? O aromaterapeuta é aquela pessoa que vai escutar, vai fazer uma anamnese, vai ver todos os teus problemas e ele vai indicar o óleo essencial da forma que você precisa usar, do jeito que você precisa usar para aquela situação específica. Entende? Então é por isso, esse é o trabalho do aromaterapeuta. A pessoa vai olhar, vai estudar, vai analisar todo um contexto para poder te ajudar, ok? Gente, eu não vou conseguir responder as perguntas agora. Eu peço que vocês depois me mandem, tá? As perguntas, ou se tiver no final aqui, se der tempo, tá? Eu respondo um pouco no final, mas eu não vou conseguir, porque senão eu não consigo falar o que eu preciso falar, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Tem mais de 20 componentes químicos, 30, 40, 50, sei lá, quantos componentes químicos. Em um só óleo, atuando ao mesmo tempo em nosso corpo, como é o caso, por exemplo, do óleo de rosas. Por isso ele é mais difícil de achar e por isso ele é mais caro, pela complexidade química dele, entendem? Aí vamos lá. Quais são os níveis de atuação dos óleos essenciais? Então, ele age no seu emocional, ele age no seu físico e ele tem uma ação vibracional. Sinta esse negócio vibracional, isso aí não é de Deus. E aí é onde entra a naturopatia hildegardiana e eu quero dizer para você. Quando você escuta falar pelos aromaterapeutas aí que não são católicos, enfim, de vibração, tá, gente? Quando eles estão falando vibração, aí eu quero trazer você para o mundo Santo Hildegarda. É o Virtus que Santo Hildegarda fala. É o Viríditas que está nas plantas. Isso é o Viríditas. Você imagina que nós pegamos, é extraído a força. Santa Hildegarda não viu dentro da planta? Ela viu. E ela dizia para que servia. Não era assim? E se a gente for ver muitas coisas que ela fala das plantas, coincide com aquilo que hoje a aromaterapia estuda sobre os óleos, que são essa pureza, né? Como eu falei, a extração mais pura da natureza. Então tem tudo a ver com Santa Hildegarda. Tem tudo a ver com a medicina de Santa Hildegarda. Que na época dela, ela não tinha acesso a estes óleos que hoje, graças ao bom Jesus, nós temos. Ela fazia de outras formas, ela usava fitoterapia, as plantas, ela macerava, ela colocava num vidro escuro, colocava óleo, botava lá, alguns eram um tipo de óleo, outro azeite, enfim. Ela fazia óleos para massagens, não é? Tem vários tipos de óleos que ela indicava e tudo mais, e ela usava as plantas. Hoje nós temos um acesso a essas plantas, entende? Através dos óleos essenciais. Então, nós podemos utilizar deles para o nosso benefício. Então, de forma emocional, tá? Essa vibração é que eu digo para vocês, ela é a preciosidade que tem dentro de cada planta. E quem estuda biologia sabe que a planta, até os biólogos aí de plantão falam, a alma da planta. O que é a alma da planta? É a vida da planta. A planta tem uma vida. E essa planta, essa vida vibra. Existe uma vibração. Isso aí, gente, é ciência. Essa vibração, que é o que a gente utiliza, por exemplo, que eu também uso aqui para indicação, os florais de Bach, que é a mesma realidade, que é a vibração das flores. Esta vibração. Só que no óleo essencial eu tenho a vibração, eu tenho a forma tegumentar, que é na pele, e eu tenho a forma emocional. Como é que eu faço para agir no emocional? De forma mais rápida? É pelo olfato. Então, se eu tenho problema de ansiedade ou problemas emocionais, qual é a melhor forma de eu utilizar? É pela forma olfativa. Por quê? Porque vai atingir diretamente e rápido
né? Tem muitas pessoas que é muito questionamento em relação a tomar o óleo ou não tomar. Uma leva aí do povo aromaterapeuta fala, não pode, é perigoso, não pode tomar, não tem estudo suficiente, isso aqui. Outra leva fala, não, pode tomar, alguns podem, outros não podem. Então, assim, é muito complicado. Só que, gente, pra que eu vou tomar um negócio, sendo que se eu respirar ele vai entrar muito mais rápido até? Porque quando você ingere alguma coisa, ela vai passar pelo seu trato digestivo. E aí vai cair ali, vai passar por uma série de coisas que eu não sei como é que tá lá dentro. Então, vai passar por esse ácido clorídrico, para absorção, papapá. Então, é muito mais rápido pelo olfato. É o que eu mais acho, pelo menos pra mim é o que eu mais indico. É a forma tegmentar e o olfato. Porque você recebe isso de forma muito mais rápida. E tão eficiente quanto. E quando você recebe de qualquer uma destas formas, você está recebendo todas. Um pouco mais lento de uma parte ou de outra, mas você está recebendo tudo. Você está recebendo esse combo emocional, físico e vibracional. Quando você usa de qualquer forma que seja, tá? Então, olha só, quando eu inalo os óleos, eles vão para o meu cérebro, certo? Para receptores do olfato. Então, eu inalei. Os receptores do olfato captam a molécula das propriedades dos óleos e vão levar as informações para o nosso cérebro, para um conjunto de estruturas que se chama sistema límbico, tá? É o hipocampo, a amígdala, o hipotálamo. Isso é atingido diretamente com os óleos essenciais, quando você inala o óleo, tá bom? E essas glândulas, né, o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo, enfim, todas essas estruturas, elas controlam os nossos comportamentos, tá? As nossas emoções, elas regulam a produção hormonal. Por isso que a gente diz que determinado óleo vai te ajudar na TPM, determinado óleo vai ajudar em tal coisa. Vocês entendem agora o que eu tô dizendo? Porque atinge isso, gente, é química. Nós não somos química, o nosso corpo é química também. Então é uma química da natureza. É diferente. Por que as coisas sintéticas, às vezes, em vez de nos fazerem bem, na verdade 99,99% nos fazem mal, ou se não fazem mal totalmente, ajudam uma coisa, mas prejudicam outra. Porque não é compatível. Porque não é da natureza. Tudo que é da natureza é o nosso território aqui, tá, biológico, que é o nosso corpo. Ele absorve e não tem problema, por isso não tem efeito colateral, entendem? Mas eu posso me intoxicar? Claro que pode, se você pegar e tomar um vidro inteiro, vai intoxicar. Qualquer coisa, porque é química, entendem? Então a gente tem que usar com parcimônia, com inteligência, saber como usar e com orientação, do mesmo jeito que você vai tomar um medicamento. Tem que ser orientado, para você não fazer bobagem. Às vezes a pessoa vê, Cíntia, mas então eu não devo comprar um óleo e usar? Não, você pode usar. Só que você não vai tomar um vidro inteiro. Você não vai usar de forma sem orientação. É igual tomar o óleo. Sem orientação eu acho que é errado. Tem que ter orientação. Agora, a questão do no olfato, tegmentar, ok. Você pode fazer lá, já ensinei aí, fazer os olhos. Pode utilizar. Desde que você use aquelas medidinhas poucas. Não vai usar, eu vou pingar, vou fazer um óleo aqui pra mim, vou pingar 30 gotas de óleo essencial. Você não... Calma aí. Tem que saber fazer a coisa, entendeu? Pra não dar problema. Porque olha que eu expliquei pra vocês. Ele é muito mais forte do que um medicamento. Ele pode te ajudar muito, muito, gente. Olha aqui em casa, eu vou dizer pra vocês, assim, minha vida mudou completamente depois dos óleos essenciais. É uma coisa assim, não sei nem explicar pra vocês. Então vamos lá. Não vamos nos perder, não. Então eles agem, né? Aqui, essas estruturas, elas controlam os nossos comportamentos e tudo mais. Então quando você utiliza o óleo, você vai melhorar, né? A cólica, a TPM, eu posso ter efeito fisiológico, eu posso reduzir fome, melhorar a minha produção hormonal, diminuir a minha ansiedade com um óleo desse. Simplesmente respirando um óleo desse. É mágica? Cíntia, essa semana eu atendi uma pessoa pelo direct, quer dizer, pelo WhatsApp, e a pessoa falando, eu tomei o chá tal, eu respirei, mas eu tô com crise de ansiedade. Gente, quanto tempo você viveu pra ter problema? As coisas não são assim mágica.
Se bem que, sinceramente, tem algumas práticas, alguns óleos, em situações específicas, que parecem mágica, de verdade. Mas não é. É a mesma coisa. Uma pessoa que está obesa, que viveu comendo errado 20 anos. É 20 anos de cabeça errada. Então eu preciso agora começar a agir de forma diferente para que as coisas vão melhorando. Então é um processo. Mas se você for fiel e você utilizar, gente, até remédio psicotrópico, eu já tomei. O primeiro mês você não sente diferença, parece que você continua com crise. Aí você liga pro médico desesperado, o que o médico fala pra você? Calma, o remédio ainda não tá fazendo o seu efeito completo, precisa esperar 30 dias para você começar a sentir os efeitos. É isso que acontece com o medicamento criado lá no laboratório. É a mesma coisa aqui. Você vai sentir os efeitos dessa melhora com a sua perseverança no usar. É a mesma coisa, não adianta se eu tenho ansiedade, aí eu vou lá e o médico me dá um remédio, fala pra mim que vai iniciar um tratamento psiquiátrico, e eu pego e tomo 3 dias e não tomo mais. Eu vou melhorar? Não, gente. Não vou melhorar. Não vou. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa com os óleos essenciais. Milagre não vai fazer do dia pra noite. Não é assim. Mas você vai melhorar. Você pode ter uma melhora rápida se você tiver pouquinho de paciência. Então vamos lá. Como eu falei, reduz a ansiedade. Aí tem o aspecto físico, né? Quando que a gente usa no aspecto físico? Daí é o que eu indico normalmente. Você vai diluir isso num óleo vegetal, né? A quantidade certa lá para a tua idade, para tua, né? Para criança é uma quantidade, que são uma tabela de diluições que a gente chama. Então tem para criança é uma quantidade, para o adulto é outra quantidade, para um bebê é outra quantidade. Você vai diluir este óleo essencial num óleo vegetal. E você vai passar na sua pele. Então aí eu tenho bursite, eu tenho problema de tendinite, eu tenho problema no cotovelo, eu tô com problema no pé. Você vai fazer massagem no local com este óleo carregador, que nós chamamos, eu até postei sobre ele, né? O óleo carregador vai carregar as propriedades do óleo essencial para dentro da sua pele. Então você vai passando ali, vai massageando, ele vai entrar de forma tegumentar, que a gente chama, ele vai entrar na tua pele e vai estar agindo no teu corpo durante todo o dia. Então você acordou cedo, tomou um banho e passou aquele óleo, fez a oleação que a gente chama, passou aquele óleo todo no corpo. E você vai trabalhar, você vai fazer, ele vai estar agindo em você. Da mesma forma, tem aqueles colares que são você coloca, né, a gotinha do óleo aqui e fica inalando. Aí a pessoa fala assim, mas eu sinto o cheiro um pouco, mas depois passa o cheiro e não sinto mais. Eu tenho que pôr bastante? Não. Você vai colocar aquilo que o aromaterapeuta falou, é aquela quantidade. Por quê, gente? Existe um mecanismo de defesa no nosso olfato. Então, é a mesma coisa, você passa o perfume, você começa a usar o perfume, você vai lá, experimenta, você fala, gente, que delícia de perfume, eu amo esse perfume, aquela coisa. Você começa a usar o perfume, depois de 2 semanas, você fala, gente, eu não sinto o cheiro desse perfume. Aí você taca perfume, né? Aí o povo fala, nossa, que mulher, meu Deus, que cheiro. Por quê? Porque você começa a não sentir mais o cheiro. Você começa a não sentir. É a mesma coisa. E não é porque você não está sentindo que a propriedade não está entrando no seu nariz que você não está recebendo as propriedades. Então a gente tem que pôr aquela quantidade prescrita não, indicada, e ficar com aquilo e esperar, porque nós estamos recebendo sim, os óleos estão entrando sim em nós. Então, aqui ó, eu escrevi, né? Tem o aspecto físico, que é quando a gente dilui os óleos essenciais em óleos vegetais, pode ser gel, sabonete, aí aquilo que eu fiz uma live esses dias atrás falando com a Ana, né? Que ela faz os sabonetes, as coisas naturais, e ela usa os óleos essenciais nos produtos de beleza, tá? Então tem creme natural, né? Aquela empresa fitoterápica, eu gosto dos óleos essenciais deles também. Eles têm um creme, uma base creme neutra, que você pode utilizar colocando os óleos essenciais do seu gosto naquele creme para você poder passar pelo seu corpo. Então existem várias formas, tá? Aí você vai ter um efeito físico. Então, qual é o primeiro? Se eu passo na pele, eu vou ter um efeito físico. Se eu inalo, eu vou ter um efeito emocional. Vai atingir tudo. Mas se eu inalar, vai ter um efeito físico também? Um pouco mais demorado, mas vai. Se eu passar aqui, eu vou ter um efeito emocional? Vai.
mas vai ser um pouco mais demorado. Vocês entendem? Então fazer isso em conjunto é o ideal para quem tá com um grande problemão, tá? Como dores reumáticas, né? Eu coloquei aqui bursite, tendinites. Usando assim você vai ter o efeito emocional também, mas aquilo tudo que a gente chama de medicina integrativa, né? São terapias integrativas, que tem falado essa palavra integrativa, é porque integra tudo. E o óleo essencial ele tem essa capacidade de integrar tudo, só que feito de formas diferentes, tá? E aí tem o efeito vibracional, que é como se você estivesse aplicando sobre o seu corpo, aí é o que eu falei, a alma da planta, tá? Que nesse caso seria o virtus, a virtude. Você está aplicando, quando você aplica de qualquer forma no seu corpo, tá? O óleo essencial, você está recebendo, gente. Aqui, ó, quem é da biologia sabe que a planta tem vida. E você, quando usa uma planta, você está na vibração da planta. Quando você toma um chá de camomila, por exemplo, aí eu tomo um chá de camomila. Qual é a virtude da camomila? Não é acalmar? Não tá ali, essa virtude não tá na planta, que é o que Santo Hildegarda falava, do virtus, né? Desse viríditas, desse virtus da planta. O virtus da planta, que os esotéricos chamam de energia, né? Esse virtus que está dentro da planta, que é uma energia, né? Que hoje a gente não pode usar esse nome energia, que a pessoa acha que está falando de esoterismo, porque eles tomaram posse desse nome, né? Mas é uma energia boa. O virtus no latim é energia boa, mas a gente não pode falar, né? Então vamos lá, virtus, que Santo Hildegarda nos ensinou. Então esse virtus você recebe, o virtus que tem naquela planta, tá? Uma planta, você usa uma planta, você está na vibração dela. E não tem nada de espiritual, assim, fora daquilo que é nossa religião, aquilo que a gente segue, servir a Deus, não tem nada a ver, tá bom, gente? Então, uma característica da planta é você estar tomando... Ah, tá. Vamos supor, eu tomo o chá da planta, Cíntia, então é a mesma coisa de eu usar o óleo essencial? Não é a mesma coisa. Primeiro que o óleo essencial, como eu expliquei, é muito mais forte, porque tá tirando lá de dentro, tá? Mas a planta funciona também? Funciona, claro que funciona. Eu acredito nisso, senão não tinha feito naturopatia. É lógico que eu acredito. Né? A planta tem todo o benefício, tá na planta. Só que de cada forma que você utiliza, por isso depois que eu fiz o post da lavanda, eu fiz um story falando, gente, para ajudar ainda mais, você pode fazer o chá da lavanda, porque o chá da lavanda tem essa propriedade de calmar, tem essa virtude de acalmar a gente. Eu quando tomo chá de lavanda, olha, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Pensa uma pessoa agitada, assim, eu sou colérica, eu sou a locomotiva, entendeu? E o chá de lavanda, de todos que eu tomo, olha que eu faço um monte de mistura, de tiçana, gente, o chá de lavanda me deixa num sono, mas me dá uma derrubada assim, consegue derrubar assim. Entende? Claro que isso, como eu digo, é individual. Tem gente que pode tomar, por exemplo, eu tomo chá de melissa junto com mulungu e folha de maracujá. Não fico, lógico, a minha ansiedade diminui, mas eu não fico assim, nossa senhora, que sono, não tô aguentando. Eu tenho um amigo meu que a esposa dele fez um chá de melissa pra ele dormiu, e parece que ele levou uma porretada na cabeça, desmaiou o homem. Porque o corpo dele tem mais sensibilidade para aquilo. Entende que isso é muito individual? Às vezes você vai tomar aquele chá naquele momento e não vai te fazer nada. Às vezes você vai tomar um outro, como eu estou dizendo, eu tomo a lavanda para mim é um calmante poderoso. Funciona muito bem para mim. Pode ser que para outros nem tanto, né? Mas a gente tem muitas opções. Como, por exemplo, se a gente indica normalmente, né? Eu até postei o óleo de laranja doce, que é bom, não é? E o óleo de laranja doce, ele é bom para ansiedade e ele não é tão caro porque é feito da casca da laranja, né? É tirado da casca da laranja. E aqui no Brasil a gente tem bastante. Então isso diminui o preço do óleo e ele também é eficaz. Ah, mas Cintia, eu não gosto de coisa cítrica, eu prefiro floral. E isso também, gente, é muito importante. Por isso que o ideal é você ter uma consulta com o aromaterapeuta e ele faz nessa consulta um teste olfativo. Então, dentro daqueles teus problemas, você vai ver quais os óleos que eu poderia utilizar para tratar a ansiedade da Cíntia. Então, eu pego 5 tipos de óleo diferentes e aí eu faço um teste com a pessoa.
E aí a pessoa vai sentir aquele cheiro, aquele aroma. Isso é o ideal. Hoje, pela internet, a gente não consegue fazer isso, tá? Mas aí a gente vai pela anamnese, por aquilo que a pessoa vai falando. Mas aí o ideal é isso. Aí a pessoa sente os aromas e aí ela vai falar, olha, vai dar uma nota para aqueles aromas. Então, por exemplo, aí eu não gosto, eu vi que eu não gosto da lavanda. Nossa, eu vi que eu não suporto esse laranja. Então, vamos usar qual? O jasmim? Qual você vai usar? Porque existem várias opções para o mesmo caso. Então, a pessoa pode escolher. Né? Ela não é obrigada, por exemplo. E outra coisa, como ele está diretamente ligado ao nosso olfato, as nossas memórias afetivas e olfativas. Então, de repente, tem gente que tem lá no emocional, na história dela, esse cheiro de lavanda remete a ela um sentimento ruim, a uma coisa ruim, e aí ela fala, não, mas eu preciso usar o óleo de lavanda, porque o óleo de lavanda é bom para diminuir minha ansiedade. Só que aí atinge o emocional dela, aquilo não funciona para ela e ela fica mal. Por quê? Porque ela está insistindo em usar uma coisa que ela não gosta. Então precisa também, gente, além de tudo, você precisa ver se aquilo te agrada, se aquele cheiro te agrada. Porque se não te agradar, se te causar uma sensação estranha, é porque não é para você usar aquele. Mas isso não é o fim do mundo. Por quê? Porque existem outras opções para o mesmo problema. Entenderam? Então tudo tem jeito. E aí, gente, olha só, como eu falei, né? Você quando usa uma planta, uma característica da planta, você está tomando chá, você está recebendo as características e virtudes daquela planta. Que é o que Santo Degardo falava. É o virtus da planta. E por isso, porque eu quis fazer aromaterapia, porque tem tudo a ver, porque é o que ela falava, não é? Então, assim, tanto é que o pessoal lá da Europa que trabalha com o Santo Hildegarda usa dos óleos essenciais, porque realmente funciona e é um remédio muito eficaz, tá bom? Aí, olha só, por exemplo, ó, o óleo essencial de eucalipto, ele tem na composição química dele o cimeol, tá? É 1,8 cimeol que a gente chama. Esse componente, ele é um óxido e quando você inala, ele atinge o seu hipotálamo. Você começa a clarear a sua mente e você consegue refletir sobre a sua vida. Então, olha só, aí por isso o pessoal fala assim, essa questão vibracional e vai para o seu hipotálamo. Como é que funciona isso? Essa propriedade da planta. Ele tem essas características, essas virtudes, tá bom? E essa virtude vai chegar a atingir você. Só que dentro daquela composição química ali, isso aqui que eu falei pra vocês, do cimeol, isso é comprovado, que clareia a sua mente. Você fica mais lúcido quando você inala aquilo ali. Isso aí são testes feitos, gente. Não é coisa fantasiosa, não. Então, só que existem outros óleos, por exemplo, deixa eu até dar um exemplo aqui. O cardamomo, ele também tem esse 1,8 cimeol, só que ele tem outras composições que junto com essa geram outras reações psicoemocionais, entende? Então, uma é para uma coisa, outra é para outra coisa. Então, assim, e quando você começa a usar um óleo assim desse, por exemplo, que clareou a sua mente, que trouxe lucidez, você começa a pensar assim, nossa, meu Deus, eu tô agindo, eu tô buscando meu pai e meu marido. Eu tô agindo como filha dele, mas eu não sou filha dele. Eu sou esposa, eu preciso mudar minha postura. Até isso, os óleos essenciais são capazes de fazer com você. Entendeu, gente? Acredite, Deus é perfeito, faz as coisas maravilhosas. Então, assim, só por exemplo, eu falei do cardamomo. O cardamomo, ele tem a mesma, também tem o cimeol, né, 1,8 cimeol, porém, ele tem outros componentes. E por causa disso, qual que é a atividade dele? Ele traz presença, sabedoria, ele trabalha coisas diferentes do óleo essencial de eucaliptus. Entendeu? Aí assim, ó, eu queria falar pra vocês, as pessoas ficam achando que é coisa natural, que você só tem efeito com remédio. E na verdade o óleo essencial é mais forte do que o remédio. É isso que eu tô tentando explicar hoje aqui pra vocês, tá bom? O óleo essencial tem mais química e é capaz de ajudar você, sim. Sim, se eu posso fazer um tratamento com aromaterapia, eu não tô dizendo pra você largar o remédio, tá, gente? Eu tô dizendo pra você que se você utilizar dos óleos, você não vai precisar mais do remédio. Ele vai ser, você vai usar ele de forma preventiva e além de ser de forma preventiva, se você estiver com problema, você pode começar utilizando ele e logo você vai perceber que você não precisa do remédio, entendeu?
Claro, Cintia, mas a pessoa tem uma esquizofrenia, tem não sei o quê. Aí a gente manda lá pro Dr. Venâncio, que tem também, que trata as pessoas com suplementação. Gente, tem 1000 formas de você tratar. É que é mais fácil eu ir lá no médico e tomar um Rivotril. A real é essa. É mais fácil, eu tô acostumada e eu acho que isso é o certo. Só que eu vou dizer pra você, você tá causando doença pra você. Se você vai melhorar agora, se você continuar, porque assim, ó, uma coisa, gente, não é que você vai tomar um Rivotril e vai ficar com Alzheimer não, tá? Amanhã. Mas se você toma isso continuamente, tem um dano e tem um prejuízo na tua saúde. Infelizmente. Não, você vai, é uma conta que você vai pagar depois, não tem jeito, tá bom? Então assim, quanto mais nós pudermos usar coisas naturais, buscar esta vida natural, e é isso que a naturopatia tenta ensinar para as pessoas. Em primeiro lugar, eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar um remédio, eu vou usar um óleo essencial, eu vou tomar um chá. Gente, mas tá muito ruim, eu vou ver, não é o meu fígado? E aí a questão da terapia integrativa. É o meu fígado, por isso que eu tô com dor na cabeça. Então eu vou tratar do meu fígado. Não, eu tô com alguma infecção, eu tô resfriada. Qual é o motivo dessa dor de cabeça? Adianta eu ficar todo dia me automedicando e tomando Neosaldina? Todo dia, todo dia, todo dia? Você acha que é normal uma pessoa que vive tomando Tandrilax, tomando remédio para os nervos? Você acha que isso não vai causar nada? Eu conheço gente que tem gastrite por causa de remédio, que tem problema intestinal por causa de remédio, que tem problema no fígado por causa de remédio, que tá com o fígado comprometido hoje porque tomou muito remédio. Então, eu tenho, como eu estou dizendo para você, existem outras formas de você se tratar e não prejudicar a sua saúde. Porque até mesmo quando uma pessoa que ela sempre se trata assim, gente, de forma natural, ela busca essas coisas natural, quando ela vai para um hospital, que ela pega um vírus, porque ninguém tá, não é porque eu uso isso aí que eu não vou pegar um vírus. Você tá lá e você pegou um vírus do Covid, você pegou um outro vírus, sei lá qualquer. O organismo de uma pessoa que não vive tomando antibiótico, que não vive tomando anti-inflamatório, é outro. Isso você pode perguntar para qualquer médico aí de plantão. A pessoa tem muito mais saúde. A pessoa consegue responder muito mais ao tratamento. Tanto é que tem gente que toma muito antibiótico a vida inteira, quando pega uma doença grave, sofre um acidente, que tem que tomar antibiótico, os antibióticos não fazem efeito. Precisa ficar tomando um monte de remédio. Inclusive, olha, uma das pesquisas que aquele médico Jean lá fez, que eu falei, foi justamente perceber que, diferentemente dos medicamentos sintéticos, que você com o tempo vai acostumando e o seu organismo ganha defesa daquilo ali, os óleos essenciais eles não passam por isso, porque são naturais. Não tem aquela coisa assim, eu estou usando muito óleo de lavanda, então não vai mais funcionar para mim. Não acontece isso. Não acontece. A propriedade está nele e ele vai ajudar você de qualquer forma, tá? Isso aí foi comprovado. E aí tem muito, gente, estudos científicos. Eu postei aquele que eu falei pra vocês lá, né, da Alemanha. Aí eu quero falar um aqui que eles fizeram, olha, pra dor de dente. Olha essa. Um estudo, tá, de Housening, acho que é o nome é esse, em 2011, mostrou os efeitos analgésicos, especialmente em dor de dente, do óleo essencial de cravo. Foram divididos 5 grupos, um com solução salina, um com óleo essencial diluído a 2%, um diluído em 5% e outro diluído em 10%, e o último diluído em 20%. Os resultados mostraram que houve melhoras significativas nos grupos tratados com 5, 10 e 20% de concentração de óleo essencial, sugerindo então que o óleo essencial de cravo possui efeitos analgésicos e eficazes contra a dor de dente. Então não é coisa da cabeça da gente, não é coisa de religião, é ciência e é química. E é possível sim tomar, receber, se beneficiar dos óleos essenciais, tá bom? Vou falar outro aqui pra vocês. Gastroenterite. Gastroenterite é aquele negócio de patógenos lá que tem. Vamos explicar aqui pra vocês, ó. É fungo, né? Tipo um fungo que você pegou. Tá? A aromaterapia é empregada como tratamento complementar, tá? Ou também alternativo para estes casos. Por quê? Um estudo realizado em 2018 por Xinol, é uma empresa, tá? Testou o óleo essencial de manjericão contra 4 patógenos causadores da gastroenterite. E no estudo, que foi in vitro, foi comprovada a eficácia contra todos estes patógenos. Então, assim,
Patógeno é fungo, tá, gente? O que aconteceu? Foi feito o teste e foi visto que funcionava. Gengivite. Vamos ver aqui. Aromaterapia funciona como tratamento. Cadê? Onde que tá aqui? O estudo em 2004 de Sharma testou os benefícios de uma enxaguante bucal antisséptico com óleo essencial de hortelã na redução de placa e gengivite em pacientes com uso regular de escovação e fio dental. Foram analisados 273 pacientes durante 6 meses. Os resultados confirmaram que os pacientes com gengivite que mantêm a higiene bucal adequada obtiveram benefício adicional em reduzir a placa e a gengivite ao utilizarem um enxaguante bucal antisséptico com o óleo essencial de hortelã. Então, gente, tem comprovação científica, tem, as pessoas, já foi feita muita pesquisa em cima disso, tá bom? Então, vocês podem confiar nos óleos, só precisa saber utilizar, né? E aí, gente, também quero falar pra vocês como é que as plantas, né? Como é que funciona, como é que a gente descobriu as plantas? Eu vou dizer pra vocês agora em especial de um óleo que eu tenho usado bastante e que eu tenho gostado, assim, visto milagres aqui em casa, que se chama óleo essencial de copaíba. A copaíba é uma árvore aqui do Brasil, lá dos índios. E como é que, olha só pra você ver, lá em Tocantins o povo já usa esse óleo, que chama óleo de resina de copaíba. Eles furam a árvore e retiram, sai essa resina, esse óleo de dentro da árvore, tá? É próprio da árvore. E como é que os índios descobriram que esse óleo era bom, né? Como é que funcionava? Os índios sempre passaram por observação, né? Como é que funcionava lá, tá, gente? Numa aldeia indígena, eles tinham aquelas pessoas que ficavam observando a natureza, os animais. Então eles viam lá, por exemplo, uma cobra brigando com um lagarto, né? Um animal que tinha ficado ferido. E eles observavam como que planta que o animal ia lá e mastigava e depois viam, será que morreu, será que melhorou? Eles ficavam observando. E aí quando funcionava, por exemplo, foi picado por aquela cobra e aí o lagarto saiu, foi lá, comeu aquela planta. O lagarto não morreu, aí quando alguém era picado por uma cobra, eles pegavam e faziam o teste, dava aquela planta. A pessoa sarou, entrava no roteiro, tipo assim, como se fosse no livro da aldeia, de ervas medicinais da aldeia. Então era feita dessa forma. E foi assim que eles viram que quando os animais se machucavam, alguns animais lá no mato se machucavam, esses animais iam até a árvore da copaíba e começavam a se esfregar naquela árvore. E aí eles falaram, mas por que será que eles fazem ali? Aí foram mexer com a planta e descobriram este óleo, né, que é o óleo da resina de copaíba. E lá, né, em Tocantins e várias outras partes, eles usam isso de forma assim. E hoje, eu estudando naturopatia, quero dizer pra vocês, é um excelente desparasitante. É maravilhoso esse óleo de resina de copaíba. Só que eu comprei o óleo essencial, que é tudo isso que eu expliquei pra vocês, da copaíba. Gente, ele é um anti-inflamatório poderoso. Esses dias eu estava com dor de garganta, né? Porque esse tempo mudou e eu comecei a ficar com aquela irritação na garganta. As minhas meninas também. Eu fiz um óleo, diluí num outro óleo vegetal e eu fiz massagem à noite na minha garganta com esse óleo. No outro dia eu não tinha nada. Meu esposo estava com uma unha inflamada, infeccionou, estava vermelho, quente, assim, sabe? Aí eu fui lá e pinguei uma gota do óleo essencial no local do machucadinho dele. No outro dia não tinha nada de machucado, absolutamente nada. Então, gente, era esse o recado de hoje. Quero agradecer para aqueles que permaneceram aqui. Espero que tenha sido esclarecedor, que você tenha conseguido entender, né? Continuo à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem de mim, tá bom? Eu vou entrar de férias agora, com a graça de Deus, né, depois do dia 20 de dezembro. Mas em janeiro eu tô de volta, assim, mais nas redes sociais. E aí a gente vocês podem me chamar, o que eu puder fazer por vocês, eu tô aqui à disposição, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, bom final de domingo. E se vocês quiserem saber, né, mais coisas e tal, vocês podem ir lá no meu grupo, lá no meu Linktree, tá joia?
que eu vou respondendo para vocês. Tem um grupo de tira dúvidas lá no Linktree, tem um link lá também dentro do meu Linktree que é para quem quer uma mentoria particular, tá bom? Então, tô à disposição de vocês, galera. Um beijo grande para vocês, bom domingo, boa segunda semana do Advento. E ó, semana que vem, no domingo, eu vou fazer a aula particular sobre os temperamentos de Santa Hildegarda, tá bom? Quem quiser tem que entrar lá no Linktree e se cadastrar, tá? Eu vou mandar um link para que as pessoas possam assistir. E aí vai ser só para quem estiver cadastrado e vai ser só naquele horário. Por quê? Porque eu não vou deixar gravado e não vou disponibilizar aqui, porque é uma aula, não é uma live. É uma coisa mais densa, tá bom? Então um beijo para vocês, fiquem com Deus.